Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 53 da matéria de Ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar nossa segunda parte sobre a Via Láctea. Na aula de hoje nós vamos comentar sobre as galáxias que podem ser vistas a olho nu aqui da Terra. Existem outras galáxias que nós conseguimos observar a olho nu, sem precisar de um telescópio ou de, enfim, outros equipamentos mais potentes para observação. Nós vamos comentar também sobre o formato das galáxias. Na aula passada nós brevemente comentamos que elas apresentam alguns formatos diferentes, mas a gente vai definir um pouquinho melhor quais são esses formatos na aula de hoje. Vamos falar sobre a teoria do Big Bang, brevemente, e vamos trabalhar também com as galáxias mais próximas da Via Láctea. Qual que é a galáxia mais próxima que nós temos da nossa Via Láctea? E a que distância que ela fica? A gente vai discutir um pouquinho na aula de hoje. Os objetivos específicos, então, da nossa aula são conhecer duas galáxias que podem ser observadas a olho nu aqui da Terra. Vamos identificar os diferentes formatos das galáxias e vamos exemplificar o tamanho do universo, sempre tentar exemplificar o tamanho do universo, porque ele é tão grande que fica difícil de nós imaginarmos a sua dimensão. Apresentando a distância da galáxia mais próxima da Terra, mais próxima da nossa, com a Via Láctea, né? Então, a distância da galáxia mais próxima da nossa Via Láctea. Antes de começarmos, eu preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal de vocês, que vocês façam anotações das curiosidades, dos conceitos, das definições, das distâncias que nós vamos comentar na nossa aula de hoje. Vocês vão utilizar essas suas anotações quando forem fazer um exercício, uma avaliação ou simplesmente quando precisarem relembrar o conteúdo que nós discutimos nessa aula. Tá certo? Vamos começar então? Além da Via Láctea, ainda nesse tema, um observador atento ao céu noturno pode notar, olhando para a direção sul, duas manchas claras sem forma definida, a pequena nuvem de Magalhães e a grande nuvem de Magalhães. Observe então no céu essas duas imagens, ou melhor, essa imagem que vocês podem eventualmente observar olhando para o sul num céu noturno. Ambas, as duas, elas são aglomerados brilhantes de bilhões ou trilhões de estrelas e podem ser vistas a olho nu em condições ideais. Então, as duas, tanto a nuvem de Magalhães pequena quanto a grande nuvem de Magalhães, elas podem ser observadas a olho nu. E elas nada mais são do que aglomerados de bilhões ou trilhões de estrelas. Outras galáxias são visíveis no céu noturno, mas a observação depende de instrumentos como binóculos ou telescópios. Então, nós podemos observar outras galáxias de noite, no nosso dia a dia, mas elas vão depender de algumas condições de clima ideal, sem nuvens, o céu tem que estar limpo, não pode ter luar, enfim, afastado dos grandes centros urbanos, como nós já comentamos na aula passada. Você consegue observar outras galáxias, mas precisa do auxílio de equipamentos, binóculos, telescópios, enfim, ou outros mais sofisticados. As nuvens de Magalhães têm uma aparência leitosa e amorfa que lhes rendeu o nome de nebulosas até a década de 1930, quando foi reconhecido que se tratavam de galáxias. Então as pessoas observavam já as nuvens de Magalhães, tanto a pequena quanto a grande, mas elas consideravam que eram nebulosas. Por que nebulosas? Já vimos algumas nebulosas anteriormente nas nossas aulas, mas elas parecem grandes nuvens de poeira e gases que compõem parte do nosso universo. E acreditava-se que as duas nuvens de Magalhães eram nebulosas, até que em 1930, com equipamento mais sofisticado já para observar
as estrelas, enfim, o céu, descobriram que se tratava, na verdade, não de nebulosas, mas de galáxias, porque tinham estrelas que compunham aquelas duas nuvens de Magalhães. O universo foi formado por bilhões de galáxias que geralmente se reúnem em grupos. O grupo ao qual a Via Láctea pertence é chamado de grupo local, composto por pouco mais de 50 galáxias. Então, o grupo local, que são as galáxias mais próximas da nossa Via Láctea, ela é chamada de grupo local e é composto por mais de 50 galáxias dentro do universo como um todo ainda. Na década de 1920, o astrônomo estadunidense Edwin Hubble, com base nos trabalhos da astronomia e conterrânea Henrietta Leavitt, mediu as distâncias de algumas galáxias e concluiu que elas estão se afastando umas das outras. Então, Hubble começou a medir a distância entre as galáxias e ele percebeu que aqueles pontinhos brilhantes observados aqui na Terra, eles estavam se afastando levemente. E com o passar do tempo, isso foi se notando cada vez mais, foi sendo cada vez mais evidente. Ele começou a gerar algumas teorias com base nisso. No início do século XX, embora diversas ideias antigas sobre a astronomia tenham sido abandonadas, como o geocentrismo pelo heliocentrismo, e nesse heliocentrismo vale destacar que o Sol é o centro do nosso sistema solar, não do universo, o tamanho e a composição do universo eram muito pouco conhecidas. Então, no início do século XX, ainda se conhecia pouco sobre o universo. A crença de que a nossa galáxia fosse a única existente em um universo estático era defendida por diversos cientistas. Hubble foi um dos principais pesquisadores que desconstruíram essa ideia, que desconstruíram essa noção. A nossa galáxia não era a única no universo e ela não era estática. Todas as galáxias, ou seja, então o universo era formado por mais de uma galáxia, por inúmeras galáxias que estavam ainda se movimentando. Suas observações permitiram deduzir que, no passado, as galáxias estavam mais próximas umas das outras. Extrapolando esse raciocínio, essa ideia, chegou-se à teoria do Big Bang. Evento em que toda a matéria se encontrava concentrada em um ponto único há quase 14 bilhões de anos atrás. Como que ele deduziu isso? Como que ele elaborou essa teoria? Se as galáxias estavam se afastando com o passar dos anos, quer dizer que, revertendo esse avanço das galáxias, esse afastamento, teve um momento em que elas estavam todas elas próximas umas das outras. Tão próximas que toda a matéria que compunha o universo naquele período estava agrupada em um único ponto. E a partir de uma grande explosão, ficou chamada de teoria do Big Bang, o universo se espalhou, dando origem às galáxias, dando origem aos planetas, às estrelas, enfim. E esses, desde então, estão se afastando. É como se a explosão do Big Bang não tivesse acabado ainda. Ela está liberando energia para o universo. Ela está liberando matéria para o universo, está dando origem a novas galáxias que estão dando origem a novas estrelas e novos planetas a todo momento. E esses, por sua vez, estão se espalhando no universo, progredindo no universo. Essa é a ideia por trás da teoria do Big Bang e também a ideia por trás das observações de Hubble. Existem incontáveis galáxias do universo e cada uma delas pode conter bilhões de estrelas.
Galáxias podem ter diferentes formatos. Algumas têm forma de elipse, outras são espirais e algumas são irregulares, isto é, não têm formas definidas. Então nós podemos observar aqui um quadro com 6 formas diferentes das galáxias observadas nos dias de hoje. Elas podem ser lenticular, elas podem ser irregulares, olha como um formato, não tem como você dizer, não é elíptico, não é oval, não é circular, enfim, ela é irregular. Ela pode ser uma espiral, espiralada, pode ser espiral no formato da nossa Via Láctea, que tem, entre aspas, esses braços a partir do centro. Ela pode ser elíptica ou ela pode ser peculiar, certo? Então, alguns dos tipos das galáxias que nós podemos observar. A imagem a seguir, eu vou mostrar no próximo slide, é denominada campo ultraprofundo do Hubble. É a visão mais distante do universo que a humanidade já capturou. Lembrando que o telescópio Hubble ele está fora da nossa atmosfera. Fora da nossa atmosfera, ele não sofre nenhuma interferência de clima, não sofre interferência dos gases que compõem a atmosfera, então ele consegue ter uma imagem mais detalhada do universo como um todo. A maioria dos pontos brilhantes são galáxias de diferentes cores, diferentes tamanhos e diferentes idades. Cientistas estimam que existam aproximadamente 10.000 galáxias nessa única imagem aqui. Estimam que exista mais de 10.000 galáxias nessa imagem. Seriam 10.000 pontos luminosos que nós podemos observar. Se vocês observarem atentamente, bem próximo do monitor, vocês vão ver, ou do celular, enfim, vocês vão ver que tem algumas galáxias que têm o tamanho de um pixel. São extremamente pequenas nessa imagem, porque elas estão a uma distância extremamente grande. Tem alguns cientistas, então, que estimam que nessa única foto, nessa única porção do universo, o mais distante que nós já conseguimos fotografar, existam mais de 10.000 galáxias. Lembrando que o nosso grupo local, as galáxias mais próximas da nossa Via Láctea, são apenas 50. Com essa imagem chamada de campo ultraprofundo do Hubble. Na imagem, agora, nós temos a galáxia de Andrômeda. Registrada pela Agência Espacial Europeia, os pontos azuis representam estrelas. Então, observem que tem vários pontos azuis. São várias estrelas, cada estrela dessa vai ter possivelmente vai ter um sistema planetário, ou seja, vários planetas orbitando ao redor dessa estrela. Enquanto a nuvem alaranjada revela a poeira interestelar, uma poeira que está entre as estrelas, que vai formar outros planetas ou vai formar asteroides, enfim. Apesar de estar a 2,5 milhões de anos-luz daqui, lembra do tamanho da nossa Via Láctea? Na aula passada, o diâmetro dela, estimado de um ponto até o outro, de uma ponta da Via Láctea até a outra, tínhamos 100.000 anos-luz de distância. Já achávamos que era extremamente distante, extremamente grande. Agora nós descobrimos que a galáxia mais próxima da nossa, dentre as 50 que compõem o grupo local, que são as mais próximas da Via Láctea, é a Andrômeda, a galáxia de Andrômeda, e ela está a 2,5 milhões de anos-luz. Quer dizer que se nós viajássemos na velocidade da luz, nós iríamos chegar em Andrômeda daqui a 2,5 milhões de anos. Uma distância extremamente grande. Essa galáxia é a nossa vizinha, entre aspas, está pertinho, só 2,5 milhões de anos viajando na velocidade da luz, pois também faz parte do grupo local. Então percebam novamente, o universo é muito grande.
tem muita coisa para ser descoberto nele. Nós falamos galáxias, planetas anões, asteroides, meteoros, enfim, são poucas as coisas que nós conhecemos sobre o universo. Tem muito a ser descoberto. Então, é uma área promissora para estudo, se quem estiver interessado nessas grandes dimensões aí. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assiste novamente. Faz as pausas necessárias para as anotações. Nos vemos na nossa próxima aula.